Revelado, médico encantador descobre amor surpreendente ao atender ligação errada de Cinderela. O sol ainda mal havia surgido quando o Dr. Lucas chegou ao centro de saúde na comunidade do subúrbio do Rio de Janeiro. Ele era a imagem do herói, jaleco impecável, sorriso acolhedor, sempre disposto a ajudar aqueles que mais precisam. Mas, por dentro, um vazio o consumia. Ele saía de seu lar elegante no Leblon, cercado por toda opulência, e se sentia preso numa expectativa sufocante de sua família para se casar, formar uma família perfeita, viver a vida ideal que esperavam dele. Mas o que ele realmente queria era um amor verdadeiro, algo que o fizesse sentir-se completo. Certa manhã, enquanto atendia pacientes, seu celular vibra. Sem olhar, atende e é surpreendido pela voz suave de Clara. Uma mãe solteira de 28 anos, costureira aguerrida, que após a morte do pai luta diariamente para dar uma vida melhor à sua pequena Ana. O tempo parecia parar enquanto conversavam, cada palavra revelando suas lutas e sonhos. Clara falava sobre os desafios da vida, suas inseguranças, e Lucas se via perdido na profundidade de suas histórias. Ela falava de medos que ele, vindo de uma realidade privilegiada, nunca teve que enfrentar. Era uma atualização brusca em sua visão de mundo. Mas assim que Lucas se apresentou como o doutor da comunidade, a conexão que brotava entre eles vacilou. Clara hesitou. A diferença entre suas vidas parecia um abismo intransponível. Suas próprias barreiras sociais começaram a se erguer. Um médico do Leblon nunca se interessaria por mim, pensou, o medo tomando conta. Era mais fácil recuar do que arriscar o coração. E, ao mesmo tempo, Lucas sentia seu coração apertar, desorientado por ainda não entender por que a realidade era esta, simplesmente serem de mundos tão distantes. Na semana seguinte, durante uma festa comunitária, a energia estava pulsante, repleta de risadas e cores vibrantes. Para Lucas, estava claro que era mais do que um evento, era uma celebração da vida, da união da comunidade. Ele mal podia esperar para ver Clara novamente. Mas quando se encontraram, a tensão no ar era palpável. Olhares curiosos e comentários maldosos flutuavam entre eles, como sombras que se projetavam a todo instante. Clara tentava se distanciar, seu olhar triste desviando-se do dele, enquanto o mundo ao redor se tornava um mar de inseguranças. Os murmúrios se intensificaram e uma briga eclodiu entre eles. Você não entende o que é viver aqui, gritou Clara, com lágrimas nos olhos. Lucas sentiu o estômago apertar, como se a conexão que construíram estivesse desmoronando. Tentou explicar, mas as palavras não saíram. Um muro invisível se ergueu entre eles, e o que deveria ser um momento de amor se transformou em um campo de batalha de incertezas e preconceitos. Em meio à frustração, ambos se viram em um beco escuro entre o centro médico e a casa de Clara. Olhar nos olhos um do outro revelava uma tempestade de sentimentos, medo, amor, esperança. Você não compreende nada sobre a minha vida, ela sussurrou, e ele sentiu o desespero crescer. Ele queria gritar que entendia, que queria entender. Mas o eco distante da sirene de uma ambulância interrompeu seus pensamentos, trazendo a dura realidade à tona. A vida, com suas adversidades, continuava a pulsar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Estamos nesse beco, mas a vida não para, disse Lucas em um sussurro. Clara olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas e esperança. E ali, naquela esquina, entre dificuldades e sonhos, o futuro deles pendia na balança. O que ocorreria em seu coração? Lucas teria coragem de lutar por Clara, mesmo diante de tantas barreiras? O que mais a vida reservava para eles? As palavras de Lucas ecoaram no coração de Clara, mas a dúvida ainda pesava em sua mente. Ela se afastou um passo, como se a distância pudesse suavizar a dor da conexão quebrada. Mesmo assim,
A atratividade do médico a atraía. Havia algo nele que a fazia se sentir viva, mesmo em meio a tanta dor. Como você pode entender o que é viver aqui? Não é só sobre ser médico ou morar no Leblon. É sobre sobreviver todos os dias. Ela disse, sua voz embargada, mas firme. Lucas a observava e sentia sua própria vulnerabilidade à flor da pele. Ele queria gritar, mas apenas sussurrou, Clara, eu não estou aqui para julgar. Eu quero te ouvir. Quero saber de você. Clara hesitou. A luz fraca da lâmpada acima iluminava seu rosto, revelando a batalha interna que se desenrolava. O sorriso encantador do médico a lembrava que, às vezes, era preciso arriscar. Mas e se, ao abrir seu coração, ela apenas se ferisse ainda mais? Quando decidiu falar, suas palavras saíram como um sopro, quase inaudíveis. É fácil você falar e entender, Lucas, mas a realidade é dura. Eu sou a filha que ficou, que não tem opções, e você é a possibilidade de um futuro que eu nunca poderei ter. Você não sabe sobre mim, Clara. Eu também carreguei meu fardo. Não é tão simples assim. Lucas respondeu, com sinceridade em cada letra. A força de suas palavras a desarmou. O olhar dele, intenso, buscava se conectar novamente, como se a tensão que o cercava pudesse ser dissolvida por essa troca de sinceridade. Enquanto trocavam olhares, uma brisa suave passou, carregando consigo um perfume de flores da estação. Clara fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir tudo o que estava sufocando. Era difícil pensar em amor quando o dia a dia parecia tão implacável, e quando seus sonhos pareciam inatingíveis. Mas ali estava Lucas, e, por algum motivo inexplicável, havia uma centelha de esperança em seu peito. Vamos tentar dar um passo de cada vez? Eu gostaria de entender mais sobre você, sobre a sua luta, ele sugeriu, quase timidamente. Ela o encarou, hesitante, mas algo dentro dela começou a mudar. O medo era real, mas ele era, de alguma forma, um ponto de luz em seu caminho. E se eu me machucar de novo? E se você se decepcionar comigo? Pensamentos não definidos podem paralisar. O que eu sinto por você é real, Clara. Eu não quero desistir. A afirmação de Lucas fez seu coração disparar. Mas era preciso ter certeza, precisava saber se essa luz não era apenas um reflexo do que a solidão fazia parecer. Não posso prometer nada, Lucas. Sou apenas uma costureira com um sonho distante, ela disse em um sussurro. E sou apenas um médico com uma alma perdida, ele respondeu, e ambos riram, um riso tímido, mas autêntico. No entanto, a vida não para. Os sons do bairro voltaram a preencher o ar, revelando a realidade ao redor. As sirenes ecoaram novamente, e ambos sabiam que essa conversa emblemática poderia ser só o começo ou talvez o fim do que poderiam construir juntos. Que tal um café amanhã? Podemos conversar mais sobre tudo isso? Lucas rompeu o silêncio, e Clara sentiu um calor nas bochechas. Ela não queria acreditar que poderia ter um futuro, mesmo que envolvesse riscos. Só se você prometer que não vai me olhar como se eu fosse uma alienígena do seu planeta perfeito, brincou com um meio sorriso. Prometo que vou te ver como você é, Clara. E isso é o que mais importa. O ar ficou denso com as promessas não ditas. Naquele momento, enquanto os dois se distanciavam, uma nova pergunta tomava conta de seus corações. Conseguiriam enfrentar as barreiras reais que ainda os separavam e permitir que o amor florescesse? O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu também estivesse apreensivo pela conversa que Clara e Lucas teriam. Clara despertou sentindo a eterna mistura de ansiedade e esperança. O olhar no espelho revelava um reflexo que ela estava começando a gostar, uma mulher disposta a abrir seu coração, apesar de todas as feridas que carregava. O alvoroço do bairro a envolvia, mas, por algum motivo, seu coração só conseguia ressoar com as palavras de Lucas. Enquanto se preparava para o café, suas mãos tremiam levemente, e a bancada da cozinha parecia um cenário de filme, onde o protagonista estava prestes a encontrar um amor inesperado. Um sorriso espontâneo brotou em seu rosto ao lembrar da promessa de Lucas. Ela vestiu um vestido simples, mas que a fazia sentir-se bem. Queria que ele a visse como era, uma mulher lutadora e cheia de sonhos,
Mesmo que esses sonhos estivessem escondidos sob camadas de incerteza. No café, a atmosfera era cheia de vida. Risos e conversas dignas de uma tarde ensolarada preenchiam o espaço. Clara chegou um pouco antes, sentando-se em uma mesa no canto. A velhinha do café local, com seu aroma acolhedor, parecia um abrigo para seu coração conturbado. Ajeitou o cabelo e olhou para o relógio. Era quase hora ponto quando Lucas entrou. A luz do café pareceu mudar. Ele estava com um sorriso largo, carregando 2 xícaras. O olhar dele a encontrou e, mesmo à distância, a conexão parecia pulsar. O que deveria ser uma simples conversa tornava-se um momento mágico. E, apesar do barulho ao redor, tudo ao seu redor silenciou quando ele se aproximou. Desculpe a demora, você sabe como é. O hospital nunca para, Lucas disse, com um brilho no olhar. Mas eu realmente não queria perder a chance de estar aqui. A maneira como ele falou, com uma sinceridade quase infantil, fez Clara sentir seu coração saltar de alegria. Eu também estava preocupada que você estivesse se arrependendo, ela respondeu, com um tom mais leve do que se sentia. É o contrário, ele soltou uma risada suave, e a expressão dele se tornou mais séria. A cada momento em que converso com você, sinto que descubro partes de mim mesmo que estavam adormecidas. As palavras de Lucas deixaram Clara balançando entre a dúvida e a esperança. Uma parte dela queria acreditar, queria confiar, mas as velhas feridas ainda lhe seguravam os pés no chão. Você realmente está disposto a saber mais sobre mim? Indagou, buscando um sinal do seu comprometimento. Sim. Quero conhecer sua história, seus sonhos e suas batalhas, Lucas afirmou, com uma intensidade que a impressionou. O calor da sua mão ao tocar a dela fez Clara sentir como se uma corrente de eletricidade lhe percorresse o corpo. Meu sonho é ter um ateliê, sabe? Fazer roupas que tragam alegria para as pessoas. Mas por aqui, isso parece tão distante, Clara confessou, sua voz tremendo levemente. As lágrimas ameaçaram vir, mas ela as conteve ao olhar nos olhos dele. Lucas, percebendo a profundidade daquela confissão, respondeu, nada é impossível, Clara. O que você precisa é de apoio. E eu quero ser esse apoio. Nesse momento, Clara se viu dividida entre a vontade de se permitir e o medo do que viria a seguir. E se Lucas se decepcionasse com a realidade dela? E se toda essa conversa apenas a levasse a um tombo mais profundo? Quando o café estava quase no fim, ela notou um ponto de luz do lado de fora. Uma criança estava brincando com seu pai. O riso inocente fez Clara refletir sobre a alegria que uma conexão verdadeira pode proporcionar. Se eu me abrir, será que ainda posso ser feliz? Pensou. Decidida a arriscar, Clara olhou para Lucas. Posso te mostrar meu mundo, tudo que vivo aqui. Mas, se você se decepcionar, me avise. Não estou pronta para mais promessas não cumpridas. Prometo que estarei aqui, Clara. Para o que der e vier, Lucas respondeu, com cumplicidade nos olhos. Enquanto se levantavam para sair, um peso colossal se dissolvia em meio à leveza da esperança. Mas uma nova incerteza pairava no ar, conseguiriam atravessar as dificuldades juntos, ou a realidade os separaria novamente? Clara respirou fundo enquanto saíam do café, a mente fervilhando de pensamentos. O ar fresco da manhã parecia estar carregado de promessas, mas também de incertezas. Cada passo que davam em direção ao ateliê dela era como uma dança entre o passado e o presente, onde o medo e a esperança trocavam de lugares constantemente. É por aqui, Clara disse, tentando aproveitar a leveza do momento, embora a ansiedade pulsasse em seu peito. Lucas sorriu, parecendo genuinamente interessado, e isso a fez sentir-se um pouco mais confiante. A caminho do ateliê, Clara não podia deixar de observar Lucas. O jeito como seus olhos brilhavam a fazia querer se abrir mais, mas ela também sabia que o mundo que ele estava prestes a conhecer era muito diferente do que ele imaginava. O ateliê era seu santuário, mas também guardava recordações de frustrações e sonhos não realizados. Ao chegarem, Lucas entrou e olhou ao redor com curiosidade. As paredes estavam repletas de tecidos coloridos, croquis e uma bagunça organizada que era a própria essência de Clara. Uau! É realmente incrível aqui, ele exclamou, fazendo Clara se sentir um pouco mais à vontade.
Você se dedica a isso com tanto amor. Obrigada, Clara murmurou, um sorriso tímido surgindo no rosto. Aqui é onde me sinto livre, sabe? Cada peça que eu crio tem uma história. As palavras escaparam de sua boca antes que ela pudesse pensar muito nelas. Era verdade, o ateliê era um reflexo dela mesma, de suas lutas e vitórias. Enquanto ela mostrava alguns dos seus trabalhos mais recentes, Lucas a escutava com atenção plena. Contudo, a insegurança de Clara começou a surgir. Ela não queria que ele visse apenas o que ela tinha feito, mas sim tudo o que ela ainda sonhava em ser. Eu sempre sonhei em fazer roupas que transformassem a vida das pessoas, que as fizessem se sentirem especiais, ela confessou, olhando para cada peça como se esperasse que uma delas revelasse sua essência mais profunda. Lucas a observou, pensativo. Por que você acha que isso é tão distante? Ele perguntou, e as palavras trouxeram à tona uma ferida que Clara tentava esconder. Porque a vida aqui é complicada. Tem contas a pagar, pressão e eu nunca achei que seria fácil, Clara respondeu, a voz embargada. E, além disso, sempre tem aquela dúvida, será que minha arte é realmente boa o suficiente? E se ninguém me apoiar? Os olhos de Lucas se suavizaram. Olha, eu sei que você tem um talento incrível. E talvez seja a hora de você acreditar nisso também, ele disse, aproximando-se. Não precisa carregar esse peso sozinha. Estou aqui por você. O toque de sua mão encontrou a dela outra vez, um gesto simples, mas que desencadeou um turbilhão de emoções inesperadas. Clara sentiu um calor invadir seu corpo, uma sensação de proteção. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida bateu à porta novamente. E se você se decepcionar? Ela murmurou. Lucas ponderou antes de responder, tudo bem ter medo, Clara. Mas não deixe esse medo te paralisar. Se abrir para mim é um passo. E eu prometo ser verdadeiro com você. A sinceridade dele a tocou de uma maneira que fez seu coração acelerar. Os olhos dela brilharam, e um sorriso surgiu. No entanto, uma interrogação surgiu. Era possível que aquilo fosse real? Seria seguro se abrir, mesmo diante das suas incertezas? Clara sabia que precisava de um tempo para processar, mas a presença de Lucas a fazia se sentir mais forte. Quando o telefone de Lucas tocou, interrompendo o momento, ele atendeu rapidamente. Clara não pôde deixar de notar a expressão de preocupação que passou por seu rosto. A emergência pode ser um caso delicado, ele explicou brevemente antes de se afastar para o fundo do ateliê. Clara ficou observando, um misto de admiração e temor surgindo em seu peito. O que aquele chamado significaria para eles? E mais importante, estaria ela preparada para enfrentar as tempestades que ainda estavam por vir? Era um momento de tensão. Clara sabia que a vida de Lucas era cheia de surpresas e desafios. Mas, acima de tudo, ela percebeu que precisava também se permitir ser surpreendida. No fundo, uma voz sussurrou, quando seria a hora de ela finalmente se abrir, arriscando tudo por aquele amor que começava a florescer, e assim, enquanto a ligação continuava, Clara se perguntava se era possível encontrar a coragem que precisava para não apenas sonhar, mas viver o que desejava. Clara ficou em pé, os olhos fixos nas paredes do ateliê, as cores vibrantes dos tecidos parecendo ganhar vida em meio à efervescência do sentimento que a invadia. Ela mal notou que Lucas estava de volta, o telefone já guardado. Sua expressão ainda mostrava a tensão da ligação recente. A energia no ambiente havia mudado, e um silêncio carregado preenchia o espaço entre eles. Desculpe pelo interrompimento, foi um caso complicado, Lucas comentou, mas Clara podia ver que ele ainda estava distante, como se algo estivesse pesando em sua mente. O olhar dele vagueava, e Clara se perguntou o que ele estava pensando. O mesmo medo que a consumia poderia ser o que o impedia de se aproximar mais. Está tudo bem, respondeu ela, tentando reverter a dinâmica. O que aconteceu? Aconteceu algo sério? Lucas respirou fundo, como se estivesse avaliando se deveria abrir o jogo. Só um caso que envolveu uma pessoa em estado crítico. É difícil saber que você pode fazer a diferença na vida de alguém, mas, ao mesmo tempo, enfrentar essa fragilidade. As palavras de Lucas a tocaram profundamente. Clara sentiu um aperto no peito.
A vida, em suas nuances e incertezas, geralmente a fazia sentir-se pequena diante da vastidão dos desafios. Mas havia algo poderoso na maneira como Lucas falava, um reconhecimento da luta que existia ali. Você parece saber muito sobre isso, Clara comentou, segurando a mão dele mais firmemente. A vida é frágil, com certeza. Mas também é cheia de oportunidades, e às vezes, precisamos nos permitir viver essas oportunidades, mesmo quando parece arriscado. Ele a observou por um momento, seus olhos se encontrando. A conexão entre eles estava crescendo, e Clara pôde sentir isso vibrar no ar como uma sinfonia esperando para ser tocada. É isso que eu gostaria de fazer, Clara. Eu gostaria de enfrentar esses riscos com você, mesmo sabendo que é assustador. Clara sorriu, um sorriso genuíno que aquecia, mas ao mesmo tempo uma dúvida sussurrou em sua mente. Ela não queria se iludir com um momento ou com a esperança de algo que poderia não se concretizar. Lucas, você sabe que o meu mundo é confuso. Eu tenho medos e inseguranças que não tenho certeza se posso compartilhar. Ele veio um pouco mais perto, seu olhar desafiador e incentivador. E se eu disser que estou aqui para isso? Não se trata apenas do que você costuma me mostrar. Trata-se do que você realmente é. E quem sabe, nesta troca, podemos encontrar um caminho. As palavras dele ecoaram em sua mente, e Clara percebeu que era a primeira vez que alguém a convidava para permitir-se ser vista de verdade, sem as armaduras. E quando ele a fitou com tanta intensidade, ela teve a certeza de que aquela era uma oportunidade que não poderia deixar passar. Antes que pudesse responder, o telefone de Lucas tocou novamente, interrompendo a atmosfera. Ele olhou para a tela e, rapidamente, a expressão séria voltou ao seu rosto. Desculpa, outra emergência, disse ele, mas o tom de sua voz era mais de receio do que de dever. Clara, perplexa, sentiu uma pontada de ansiedade. O que ele teria que atender agora? Ela não queria ser um peso, mas também não queria perder essa oportunidade de se abrir. Em um impulso, decidiu, Lucas, por favor, não se preocupe com isso. Você precisa fazer seu trabalho. Vão surgir outras chances, e eu estarei aqui. Lucas hesitou antes de responder, seu olhar ainda preso ao dela, como se estivesse em conflito com o que deveria fazer. Prometa que vamos ter essa conversa de novo? Assim que eu voltar. Eu prometo, Clara respondeu, mais por instinto do que certeza, mas algo dentro dela se acendeu. Era um compromisso que sentia que precisava honrar, não apenas com ele, mas com si mesma. Enquanto Lucas pegava o telefone, Clara se viu perdida em pensamentos. O que exatamente aquilo poderia significar? Como poderia equilibrar essa nova conexão com suas dúvidas internas? A vida estava em constante movimento, cheia de portas que se abriam e fechavam, e a única certeza que ela tinha era que aquela conversa, por mais difícil que fosse, precisava acontecer. Quando Lucas saiu, a solidão envolveu o ateliê. Clara agarrou uma das peças de roupa que tinha acabado de criar uma blusa luminosa, que refletia um pouco do que era sua essência. Seria aquele o momento de se permitir brilhar de verdade? Ela se viu insegura, ainda um passo atrás, mas a vontade de seguir em frente a impulsionava. E ali, sozinha no silêncio do ateliê, Clara percebeu que não poderia esperar eternamente para amor, para coragem, para a vida. A pergunta ecoava em sua mente: quando seria o momento certo de se abrir e deixar a vulnerabilidade guiá-la? Enquanto se perdia nessa reflexão, algo em seu celular apitou. Um aviso do calendário. O evento que ela havia marcado para a próxima semana, a exposição de suas criações. Era o que tanto esperava, mas, poderia realmente se expor agora? Neste novo ciclo de emoções? Clara respirou fundo, consciente de que as respostas às vezes vinham na forma de decisões rápidas e ousadas. E, mesmo carregando incertezas, a vida a desafiava a avançar, a se revelar. Estaria ela pronta para enfrentar o que viria em sua direção? Clara passou a noite em claro, mexendo em suas criações, mas seu pensamento sempre voltava a Lucas. Cada tecido que tocava parecia pulsar com a energia que ele trazia, e o silêncio do ateliê se tornava ensurdecedor. Ela se pegou pensando na proposta de Lucas, no convite dele para compartilhar algo mais profundo.
Era como se um novo capítulo estivesse prestes a começar, mas ela ainda se sentia paralisada, presa por seus próprios medos. Na manhã seguinte, Clara decidiu que precisava sair. A cidade estava despertando, e ela precisava de um novo olhar sobre suas preocupações. Vestiu uma calça jeans surrada e uma camiseta confortável, pegou sua bolsa e desceu as escadas abaixo, determinada a encontrar inspiração. A cada passo pelas ruas movimentadas, lembranças da conversa com Lucas ressoavam em sua mente. Ele tinha sido sincero, aberto. Era diferente, e essa diferença a fazia sentir-se animada e assustada ao mesmo tempo. Quando entrou em uma pequena cafeteria, o aroma do café fresco a envolveu e, por um breve momento, as nuvens de ansiedade pareceram se dissipar. Sentou-se a uma mesa perto da janela, observando o movimento lá fora. Casais caminhavam de mãos dadas, crianças riam enquanto brincavam, e a vida continuava, indiferente às suas incertezas. Ela mexeu no celular, vendo a mensagem que Lucas havia deixado antes de sair. Uma pergunta simples, mas cheia de significado: como você está se sentindo hoje? A mente de Clara girava. Era um texto simples, mas agiu como um lembrete do laço que se formava entre eles. E se ela realmente se deixasse levar? A exposição estava logo ali, e se ela não se permitisse brilhar, seria apenas mais uma presença apagada nessa imensidão. Sem pensar demais, começou a digitar uma resposta. Um pouco nervosa, mas tentando me jogar. Assim que enviou, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era um passo, ainda que pequeno, mas um passo que a aproximava de uma nova verdade. Depois de tomar seu café e sentir a energia da cafeteria envolvê-la, Clara fez uma caminhada. As ideias começaram a fluir, cada passo trazendo novas inspirações para suas criações. A mente criativa voltava a despertar, e ela se imaginava no dia da exposição, cercada por rostos curiosos admirando seu trabalho. O celular apitou. Era Lucas, respondendo rapidamente. Sinto que você está prestes a fazer algo incrível. Posso ajudar de alguma maneira? Clara sorriu e, pela primeira vez, se sentiu leve. Ela digitou um sim cheio de gratidão e, enquanto olhava para a tela, pensou em quanto crescimento e mudança podiam surgir ao compartilhar suas fraquezas e conquistas. Com a animação crescente, Clara decidiu que seria o momento de criar algo especial para a exposição. Algo que transcendesse suas inseguranças e mostrasse quem ela realmente era. Voltou ao ateliê, coração acelerado, já visualizando a peça ideal. As horas passaram voando, enquanto ela se concentrava em dar vida ao novo projeto. A blusa que começou a costurar parecia ter um brilho especial, cada ponto era uma declaração de coragem. Em meio a isso, pensou no que Lucas dissera: não se trata apenas do que você costuma me mostrar. Era hora de mostrar isso a ela mesma. Quando já estava quase finalizando, com a luz do dia se apagando e a cidade se preparando para a noite, Clara ouviu um barulho na porta. Alguém estava batendo. Era um som hesitante, e um frio na barriga atingiu-a. Quem poderia ser naquele momento? Ela se preparou para se virar, o coração palpitando com a nova expectativa. Enquanto se aproximava da porta, cada passo fazia suas emoções dançarem entre a ansiedade e a esperança. O que ela encontraria do outro lado? E, mais importante, quem a aguardava? Clara respirou fundo, decidida a descobrir. Clara abriu a porta devagar. Seu coração palpitava como se houvesse música tocando em sua mente, misturando expectativa e desconfiança a cada segundo que se passava. O que ela encontrou a surpreendeu. Ali, à sua frente, estava Lucas, com um sorriso largo e os olhos brilhando como as estrelas que começavam a surgir no céu. Oi, Clara. Pensei que talvez você precisasse de uma mão, ele disse, segurando um saco de pano fresquinho que exalava o cheiro inconfundível de café e bolinhos. Ela ficou paralisada por um momento, admirando como a luz suave da tarde iluminava seu rosto, realçando os traços que a deixavam tão intrigada. Era como se a presença dele tivesse o poder de transformar o mundo ao redor. Clara sorriu, um pouco sem jeito, mas muito agradecida pela surpresa. Oi, Lucas. Eu não esperava que você aparecesse, respondeu, tentando não deixar transparecer sua emoção. Mas eu realmente poderia usar um café. Os dois se acomodaram na pequena mesa do ateliê, um espaço que se transformava a cada dia, refletindo a evolução de Clara.
Enquanto ela servia o café, sentiu um frio na barriga pela proximidade deles. A conversa fluiu naturalmente, como se já se conhecessem há muito tempo. Ele falava sobre suas experiências, sobre desafios que enfrentou, e Clara se via rindo e se abrindo como nunca. Você sabe, Lucas disse, inclinando-se ligeiramente para frente, eu realmente acho que você deve colocar tudo o que sente nas suas criações. As melhores obras vêm da vulnerabilidade. As palavras dele ecoaram dentro dela, como um sopro de vida em algo que já estava adormecido. Clara refletiu sobre seus projetos, sobre o que estava realmente tentando dizer com suas peças. Lucas segurou suas mãos, em um gesto tão simples, mas carregado de significado. Não tenha medo de mostrar quem você é. Isso é o que nos conecta uns aos outros. E você se expor pode fazer a diferença na vida de alguém. Clara sentiu seu rosto esquentar. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo e a fizesse sentir viva. Nesse momento, tudo o que ela havia temido parecia se dissolver. Ela olhou nos olhos dele, encontrando neles um apoio que nunca soube que precisava. A conversa mudou de tom, com risos e momentos de silêncio confortável. Clara se viu contando sobre sua infância, a relação com sua mãe e como a costura sempre havia sido um refúgio. Lucas a ouvia atentamente, como se cada palavra dela fosse uma nova peça de um quebra-cabeça que ele estava ansioso para montar. Então, me diga, ele sugeriu, sorrindo de forma travessa, o que você está criando para a exposição? A pergunta fez Clara hesitar um pouco. Com um Lucas tão próximo, ela percebeu que o medo de expor suas verdadeiras criações não era somente sobre arte, mas sobre se revelar por inteiro. Decidida, ela respirou fundo e disse, estou fazendo uma blusa que representa essa coragem que eu quero ter. Uma forma de exteriorizar tudo o que sinto por dentro. Os olhos dele brilharam de interesse. Isso é incrível, Clara. Mostre-me quando estiver pronta. Clara sorriu, sentindo uma onda de determinação. O que ela não esperava era que a conversa fosse se tornar ainda mais intensa. De repente, o celular de Lucas apitou. Ele olhou rapidamente e uma expressão de preocupação surgiu em seu rosto. Desculpe, é uma mensagem do meu irmão. Preciso conferir. Enquanto ele se desviava para ler a mensagem, um sentimento misto de inquietação e ansiedade tomou conta de Clara. Ela percebeu que a verdade havia sido compartilhada, mas algo ainda a impedia de se entregar completamente. Não era apenas a criação da blusa, mas o que sua vida poderia significar agora. Para onde isso os levaria? E, assim que Lucas terminou de ler a mensagem, o olhar dele estava mais sério. Clara, eu preciso te contar algo. A atmosfera no ateliê mudou abruptamente, e Clara sentiu seu coração acelerar novamente. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Ela prendeu a respiração, mal conseguindo esperar pelo que viria em seguida. Lucas respirou fundo, como se as palavras que estava prestes a dizer carregassem o peso de suas emoções. Clara sentiu seu estômago revirar. O momento parecia parada, cada segundo se arrastando como uma eternidade. O sorriso que antes iluminava o rosto dele agora estava ofuscado por uma seriedade que a deixava inquieta. Eu não sei como começar, ele disse, passando a mão pelos cabelos. Mas eu preciso ser honesto com você. Estou passando por um momento complicado. Meu irmão, ele foi hospitalizado. Não sei se vai ficar bem. As palavras se espalharam pelo ar pesado do ateliê. Clara sentiu um aperto no peito, uma onda de empatia atingindo. Afinal, Lucas havia feito um grande esforço para estar ali, ao seu lado, e agora a realidade o puxava de volta para algo muito mais grave e doloroso. Meu Deus, Lucas! Sinto muito! Você vai ficar bem? Ela perguntou, genuinamente preocupada. O calor do café esquecido esvaiu-se, e a cena ao redor pareceu desvanecer. Estou tentando ser forte, ele respondeu, com a voz tremida. Mas é difícil saber o que fazer. Às vezes, o peso é muito grande. Ela se lembrou de como, por trás daquela fachada confiante, poderia existir alguém tão vulnerável quanto ela. Naquele instante, tudo que parecia complexo entre eles se clarificou, trazendo uma nova compreensão. Clara não apenas queria mostrar sua coragem por meio de suas criações,
Ela também queria ser um suporte, assim como Lucas havia sido para ela. Se precisar de alguém para conversar, eu estou aqui, ela disse, sentindo uma determinação crescente de ajudá-lo. Você não está sozinho. Lucas olhou para ela, seus olhos brilhando com uma nova esperança. Ele sorriu levemente, um sorriso que trazia um mix de gratidão e tristeza. Sabe, você tem essa habilidade de me acalmar. Sempre. Clara sorriu de volta, um sorriso meio triste, mas sincero. Com isso, um silêncio se instalou entre os dois, mas não era um silêncio desconfortável. Era uma troca de olhares significativos, uma conexão que parecia estar crescendo mais forte. O celular de Lucas apitou novamente, cortando a tensão do momento. Ele olhou para a tela e a expressão em seu rosto mudou. Desculpe, é o hospital, preciso atender. Você se importa? Claro, vai lá, Clara respondeu, embora sentisse uma pontada de insegurança. O que ele diria? Ela queria ser a primeira a saber, mas sabia que precisava dar o espaço dele. Lucas se afastou alguns passos, enquanto esperava do outro lado da sala. Clara sentiu o peso das emoções que ainda flutuavam entre eles. Ela olhou para sua mesa de trabalho, onde a blusa que estava criando ainda não estava pronta. Uma ideia surgiu em sua mente, quase como um chamado. Era o momento de usar a própria vulnerabilidade que Lucas havia lhe oferecido. Então, enquanto ele falava no telefone, Clara buscou um pedaço de tecido e um lápis. A inspiração vinha como um fluxo contínuo. As mãos de Clara começaram a se mover, cortando e alinhando os retalhos, como se estivesse moldando não apenas a blusa, mas também sua própria coragem. Ao terminar, ela olhou de relance para Lucas, que ainda estava absorto na conversa. Eu vou fazer isso por nós dois, sussurrou para si mesma, uma determinação ardente no coração. Quando Lucas desligou e retornou, seus olhos encontraram os dela. O que você está fazendo? Ele perguntou, curioso. Estou criando minha coragem, respondeu Clara, segurando o pedaço de tecido como um manifesto daquilo que estava sentindo. E você? O que vai fazer agora? Lucas hesitou, sua expressão tomando um tom mais profundo. Eu preciso decidir o que realmente importa. E você, Clara, importa. 89 momentos de silêncio pairaram no ar antes que Clara segurasse a respiração, percebendo que estava prestes a pular de cabeça em algo que mudaria suas vidas para sempre. A pergunta ainda pairava, até onde sua conexão poderia levá-los, e antes que o universo pudesse responder, a porta do ateliê se abriu abruptamente, trazendo com ela uma presença inesperada. A mulher de vestido vermelho e olhar penetrante cruzou-a. Limiar, mudando novamente tudo ao redor deles. O que mais estaria por vir? A mulher em vestido vermelho parou no limiar, seus olhos brilhantes fixos em Lucas e Clara. Havia uma intensidade naquela expressão que deixava no ar uma expectativa palpável. Clara sentiu um frio na barriga, misturado com uma curiosidade incontrolável sobre quem era aquela intrusa. Desculpe interromper, ela disse, a voz suave, mas firme. Posso ajudar com algo? Lucas, confuso, deu um passo em direção a ela. Estamos no meio de uma conversa, começou, mas as palavras se perderam quando a mulher fez um gesto sutil, chamando a atenção dele. Na verdade, eu vim aqui por um motivo, ela respondeu, sem se deixar abalar pela hesitação de Lucas. Eu sou a doutora Ana, médica do seu irmão. Precisamos falar. O coração de Clara disparou. Uma onda de preocupação a envolveu. Aquela era a razão pela qual Lucas estava tão abalado. Doutora Ana? O que aconteceu? Lucas indagou, a seriedade em seu tom ecoando a punhalada que se formava no peito de Clara. O quadro do seu irmão se complicou nas últimas horas. Eu entendo que essa é uma situação difícil, mas precisamos discutir opções, a médica disse, mantendo o olhar firme. Clara se sentiu como se tivesse sido jogada em um furacão emocional. Tudo o que havia se desenrolado entre ela e Lucas estava prestes a ser interrompido por uma realidade que nenhum deles poderia controlar. Claro, respondeu Lucas, sua voz um pouco mais baixa, mais resistente. O que você sugere? Enquanto a conversa se desenrolava, Clara ficou parada, os dedos envolvendo a barra da blusa que acabará de criar.
A determinação que antes a impulsionava agora parecia esfumaçar-se. O peso da preocupação dominava o ambiente, e ela não sabia como se posicionar. É uma cirurgia necessária. Mas precisamos do seu consentimento, doutora Ana explicou, claramente habituada a lidar com situações difíceis. Eu posso explicar os riscos e os benefícios, mas preciso que você esteja ao meu lado quando falarmos com a família. Lucas assentiu, a expressão fazendo uma transição de ansiedade para um foco determinado. Sim, claro. Vou fazer o que for necessário. O coração de Clara se apertou. Ela queria estar ali, mas ao mesmo tempo, sentia que estava se tornando um espectador na vida de Lucas. Ele estava lidando com algo tão grande, e ela se questionava, o que ela realmente poderia fazer? Clara Lucas a chamou, sua voz um suave chamado em meio à tempestade. Você me entende, certo? Ela seguiu seus olhos, buscando um resquício do vínculo que tinham construído. Entendo. E estarei aqui. Sempre, ela respondeu, embora sua voz saísse num murmúrio. Doutora. Ana a olhou por um momento, como se analisasse a relação entre os dois. Apoio emocional é fundamental nesse momento, Clara. Não subestime sua presença. As palavras dela trouxeram um leve conforto a Clara, mas a insegurança ainda estava presente. Ela intersectou os olhares entre Lucas e Ana, sentindo que precisava se posicionar. A ideia de ficar de fora a incomodava. Posso acompanhá-los, se me permitirem. Lucas sorriu, agradecido. Acho que isso seria ótimo. Não quero enfrentar isso sozinho. A doutora Ana fez um sinal positivo, e Clara sentiu uma onda de coragem renovar-se dentro dela. Havia uma nova determinação no ar. Eles estavam prestes a enfrentar um turbilhão juntos. Mas antes que pudessem se preparar, o telefone de Lucas tocou novamente. Ele olhou para a tela e sua expressão escureceu. É meu pai. Clara prendeu a respiração, o clima voltando a ficar pesado. Não fazia ideia do que mais poderia acontecer naquela conversa, mas uma coisa era certa, uma nova fase estava prestes a se iniciar, e não sabiam o que os aguardava. E enquanto Clara observava Lucas atender a ligação, uma certeza começou a surgir em seu coração. Afinal, em meio a tudo isso, será que o amor poderia realmente florescer no caos? As horas pareceram se arrastar naquela tarde tensa. Enquanto Lucas conversava com o pai, Clara se sentia como uma espectadora de sua própria vida. A tensão no ar envolvia a pequena sala do ateliê, como se o destino estivesse prestes a se revelar de alguma forma. Lucas terminou a ligação e se virou para Clara, seu rosto pálido e os olhos aflitos. Meu pai disse que a situação do meu irmão é crítica. Precisamos ir ao hospital agora. Sua voz tremia, mas havia uma determinação nelas. Eu vou com você, Clara respondeu sem hesitar. Naquele momento, ela não queria ficar à margem, e a decisão de estar ao lado dele parecia ser a única coisa a fazer. A conexão que haviam criado se fortalecia naquelas circunstâncias inesperadas. Enquanto caminhavam juntos até o hospital, a cidade do Rio pulsava ao redor deles. Além das indecisões, Clara sentia um novo impulso crescendo dentro de si. Era a necessidade de apoio mútuo, de se fazer presente na vida um do outro, mesmo que os desafios fossem intensos. O hospital era um labirinto de emoções. Clara sentiu o peso da realidade ao ver Lucas preocupado, mas ele não esteve só. Ambos eram guiados por um fio invisível que os unia em meio ao caos. No saguão do hospital, Clara segurou a mão de Lucas, como um gesto de carinho e apoio. Você sabe que seu irmão vai precisar de você agora mais do que nunca. Você é forte, Lucas, e a força dele vem de você. Ela disse, tentando encorajá-lo. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que aquecia o peito de Clara. Obrigado por estar aqui. Isso significa mais do que você imagina. A conexão entre eles era palpável, carregada de promessas não ditas, e Clara percebeu que, apesar da dor e do medo, algo bonito estava brotando. Após o procedimento, eles se sentaram em uma sala de espera. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Clara olhava para Lucas, admirando sua força. Ele a surpreendia a cada momento. O telefone de Lucas vibrou, uma nova mensagem que aparentemente o deixou em estado de alerta. É da enfermeira.
Meu irmão passou pela cirurgia bem. Ele está no quarto agora. Um alívio imediato preencheu o ambiente. Quando entraram no quarto, Clara viu o irmão de Lucas, um jovem de olhos amigáveis, cercado por máquinas hospitalares. A alegria se misturava à fragilidade daquela situação. Foi então que Clara percebeu o quanto aquele momento significava para Lucas. Sentiu-se honrada por fazer parte daquilo, testemunhando a vulnerabilidade deles. Oi, mano. Lucas disse, tentando esconder a ansiedade. O irmão sorriu, mesmo com a boca seca. Clara podia ver a relação deles refletida no olhar cúmplice. Ela se afastou, dando espaço para que eles conversassem, mas a conexão deles não passou desapercebida. A amizade que estavam construindo era um laço apertado, um fio delicado mas resistente, que poderia se tornar seu maior suporte naquelas horas difíceis. Conversa vai, conversa vem, e após alguns minutos, Lucas virou-se para ela. Você é incrível, Clara. Não sei como agradecer por tudo isso. As palavras não vinham apenas da preocupação, mas de uma nova compreensão sobre o que eles realmente significavam um para o outro. Estamos juntos nisso, Lucas. A vida é cheia de incertezas e desafios, mas também de surpresas boas, ela respondeu, sorrindo, e a força daquelas palavras parecia desamarrar todos os medos que ainda existiam. O sol começou a se pôr, lançando uma luz suave pela janela e iluminando o quarto do hospital de uma forma mágica. Clara retirou a blusa que tinha começado a costurar e se aproximou de Lucas. Essa é uma peça que eu estava fazendo para a exposição. Acho que hoje ela precisa de um novo nome, Esperança. Esperança. Ele murmurou. É disso que precisamos. A cada dia com você, sinto mais esperança de que as coisas podem mudar. Clara virou-se para olhar diretamente nos olhos dele, as inseguranças parecendo desaparecer em meio àquela conexão. Me deixe fazer parte da sua jornada, Lucas. Não quero apenas observar, quero caminhar ao seu lado. O olhar dele se intensificou, e Lucas a segurou pelas mãos. E eu quero que você esteja comigo em cada passo. Você fez com que eu enxergasse o que realmente é importante. A vida, o amor, os desafios, tudo isso faz parte da nossa história. O quarto do hospital silenciosamente se tornava um testemunho de novos começos para os dois. Logo, o irmão de Lucas começou a despertar, e assim que eles trocaram um olhar de compreensão, Clara não pôde deixar de perceber que a promessa de esperança estava florescendo entre eles de uma forma ainda mais profunda. Às vezes, devemos nos permitir sentir, ela falou em um sussurro, e Lucas assentiu, os olhos brilhando como se todas as barreiras que haviam construído estavam finalmente caindo. Eles tinham um ao outro. O dia seguinte trouxe um novo resplendor. Clara sabia que a jornada ainda estava apenas começando e que juntos, eles desbravariam um caminho repleto de desafios, mas também imenso amor e crescimento. E quando finalmente se afastaram do hospital, Clara se sentiu cheia de esperança, pronta para enfrentar o desconhecido ao lado de Lucas. E assim, no coração da cidade, entre as incertezas do futuro e a intensidade do presente, surgiu uma nova história que florescia no caos. Agora é a sua vez. Se você se emocionou com esse final poderoso e continua apaixonado por essas histórias inspiradoras, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a crescer essa comunidade. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Adoramos saber o que você achou, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e se inspirar. Eles vão agradecer, e você será a luz na vida deles.